Boa tarde, bom dia, boa noite novamente. Nós começamos agora a nossa aula referente a marketing e propaganda do dia 28, né, desse sábado. Eu vou dar continuidade à nossa aula, lembrando novamente que esse material, esse vídeo está disponível lá no Google Sala de Aula, o link está lá com vocês, no aspecto da aula do dia 28. Além disso, esse material para impressão vai estar disponível para vocês lá também, tá? Além em PDF, e além disso, o questionário de pergunta, né, de questões referente a essa aula, beleza? Então vamos dar continuidade à aula, vamos seguir, tá? Bom, a gente tinha falado sobre análise de cenário, e aí a gente fala agora sobre a questão das análises de ambiente, né? Ambiente, a gente até viu um pouquinho no entendimento sobre ambiente quando a gente falou de análise SWOT, né? Que analisa o ambiente externo, ambiente interno, as forças e as fraquezas da organização. Beleza, mas vamos pensar agora dentro de um contexto mercadológico, no ambiente de mercado. Então, assim, eu tenho que entender que quando eu estou falando de ambiente externo, quais são as atratividades que eu consigo perceber para eu atender o mercado. Então, assim, eu quero fazer, eu vejo que tem uma oportunidade, algum nicho, por exemplo, de mercado, ou alguma coisa que eu quero abrir como empreendedor. Eu tenho que entender qual é o meu público-alvo, meu público, definir o potencial desse meu público. E a gente fala até de um conceito de inbound market, que é o gerar leads para poder entender esse mercado em potencial, tá? E aí, o primeiro contexto é eu tenho que analisar o mercado, que é o quê? Entender quais são as motivações, quais são os aspectos, os comportamentos que levam a um grupo de pessoas, essas pessoas, aonde vai estar inserida a minha empresa, a consumir determinado produto ou serviço, principalmente daquele serviço que eu pretendo ou produto oferecer, ok? Depois, eu tenho que perceber, eu tenho que analisar e ver se existe concorrência e qual é o desempenho dessa concorrência, qual tipo de gestão que ela utiliza, qual é a cultura, quais são os pontos fortes e fracos dessa empresa, qual é o tempo que ela já se encontra no mercado, qual é o posicionamento da marca no mercado, das operações dela no mercado. Eu tenho que levar isso em consideração nos aspectos de análise de concorrência. Depois, eu tenho a condição da análise setorial. E aí é interessante que, assim, eu não posso só olhar o mercado como um todo, eu tenho que olhar especificamente aquele setor que eu atuo. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho lá a Amazon, eu tenho a Americanas, eu tenho a Magazine Luiza. As três trabalham dentro do segmento, né, por exemplo, de varejo. Então, eu como, por exemplo, uma nova entrante no mercado, que eu quero talvez entrar no mercado para conseguir atender aquele público, né, eu tenho que pensar qual é a atratividade desse setor que eu quero entrar. Quais são os fatores essenciais para que eu possa ter o sucesso dentro desse segmento? Quais são as barreiras para esses novos concorrentes, que seria, no caso, eu entrando nesse mercado onde já existe outros concorrentes? Como é que funcionam os canais de distribuição, né, os pontos de venda? Será que já não está consolidado por esses concorrentes? Será que eu consigo entrar? Por exemplo, eu pego na telefonia, né? A gente tem ali, por exemplo, a Nextel, a Vivo, a Oi, a Claro, a TIM, não é isso? Beleza. Olha que interessante, não sei se vocês sabem, a Vivo ela aluga suas antenas para a Nextel utilizar, né? E aí ela gera menor custo com isso porque ela compartilha o custo. É como se eu tivesse um prédio, eu alugo para alguém utilizar, né? Não no mesmo, apesar de ser o mesmo serviço, ela acaba utilizando porque ela sabe que ela tem um retorno sobre aquilo no teu investimento, tá bom? E aí olha que interessante, isso gera uma força no mercado. Mas eu, como novo entrante, será que eu vou conseguir utilizar essa mesma infraestrutura? Será que lá no contrato já não tem essa possibilidade mais de eu conseguir? Isso deve ser levado em consideração, tá? Qual é o potencial de crescimento desse mercado a longo prazo? Então, assim, será que é um mercado que não está em recessão? Eu dou um exemplo da água, né? Quando a gente teve aquele problema da água da SEDAI,
Ninguém se preocupava muito em beber água de água mineral. Depois que aconteceu aquilo, até a água normalizou, o consumo da água mineral aumentou. Então, isso modificou e gerou um potencial e crescimento de mercado. Então, o ciclo, até inclusive, de vida desse produto está em alto, está em crescimento. Depois ele vai se consolidar, só que a água é um recurso necessário, todo mundo precisa. Então, dificilmente você vai ver declinar esse tipo de consumo, ok? Um outro aspecto também, que é a análise ambiental. Aí, quando eu falo de ambiente, estou falando de tecnologia, né? Viabilidade, né? Tecnológica, em questão de legislação, em cultura, em sociedade, em aspectos demográficos mesmo, que está relacionado ao que? A aspectos de regionalidade das pessoas. Como é que isso consegue? Por exemplo, qual é a tecnologia disponível para essa empresa que quer abrir? Se os seus concorrentes já possuem uma alta tecnologia, você vai ter que, com um novo entrante, também ter, senão você vai se sentir obsoleto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma compra de um carregador portátil, chegou hoje, inclusive, né? E aí comprei pela Amazon. A tecnologia que estão utilizando de distribuição é de uma empresa que você consegue visualizar em tempo real aonde está o seu produto. Então, isso acaba sendo uma tecnologia disponível, um serviço também contratado, mas que gera um fator de ganho para ela, porque ela vende pela internet, então ela precisa ter uma distribuição muito forte, muito adequada para isso, ok? Os aspectos também de ações do governo, por exemplo, quais são as ações do governo nesse momento de fomentar, por exemplo, de isenções fiscais para a empresa, no momento que a gente está passando. Então, eu tenho que avaliar isso, por exemplo, não sei se vocês sabem, cigarro, por exemplo, tem uma alta carga tributária. Eu quero abrir uma empresa de cigarro. Você vai ter uma alta carga de tributo. Será que você vai conseguir lidar com esse aspecto? Então, tem que ver se não existe nenhum tipo de incentivo fiscal para esse tipo de setor ao qual você quer entrar, ok? Alguns fatores econômicos também devem ser levados em consideração. A gente fala, por exemplo, de commodities, né, de decisões de políticas de econômicas de governo. A gente fala de taxas aí, né, de cambiais, fala de aspectos de balança comercial também, isso leva em consideração, ainda mais se você trabalha com venda de produto e os componentes são importados, a gente está falando de dólar, ou dependendo se for da Europa, euro. E isso vai impactar na venda do teu produto, porque vai alterar o valor final, o preço final que você vai praticar, né, com o seu cliente. Tá? Aspectos demográficos levam em consideração, a gente está falando de aspecto continental Brasil, né, o tamanho do nosso país, e isso pode impactar, dependendo do tipo de atuação da empresa que a pessoa está tentando implantar. Tá? Questões culturais e sociais é muito importante. Por exemplo, eu lembro na época de uma matéria da Sadia, que ela tentou abrir uma fábrica lá na Rússia, se não me engano, na União Soviética, ou na Rússia especificamente, e lá eles têm uma cultura sobre a questão do próximo até ali de Índia, entre outros países asiáticos, né? E é interessante que tem um contexto da carne, do consumo de boi, de carne, de comida enlatada, de congelada. Já aqui a gente já tem um contexto. Então, assim, como é que essas pessoas um fator cultural? Nos Estados Unidos é tudo assim congelado, é tudo manufaturado, é tudo enlatado. Aqui já não é, aqui é mesclado, está começando a aumentar um pouco esse consumo. Obviamente que também isso vem de aspectos culturais. A mulher se adentrou agora no mercado de trabalho, o homem e a mulher trabalham, né? Não tem mais aquela figura da mulher do lar, né? E aí, como é que você consegue, né? Atender a uma nova necessidade por uma mudança cultural. Então, isso também deve ser levado em consideração, tá bom? E o impacto das decisões estratégicas que a organização também vai ter, ok? E aí a gente fala de ambiente interno. Eu saí do contexto externo, avaliei diversos cenários, né, diversos aspectos. Agora eu olho para dentro da empresa. Espera aí. Qual é o posicionamento da empresa no mercado? Como ela se posiciona como negócio? Como é que ela quer ser vista como negócio? Como é que ela é vista mediante a concorrência? Como ela se relaciona com o setor, com o segmento que ela atua
e como é que é a cultura organizacional, o clima, o comportamento organizacional, a idealização e gestão dessa empresa, ok? O modelo de gestão dela, tá? Então, isso está dentro tudo do contexto do ambiente interno. E aí, quando a gente fala de planejamento de marketing, a gente, obviamente, que lá para o mês de abril a gente vai falar mais especificamente de como, passo a passo, de como fazer um planejamento de marketing, ainda mais quem tem interesse de abrir um negócio, trabalhar dentro desse contexto, mas em foco, em resumo, entender o mercado, eu entendo como é que o mercado funciona, seleciono o mercado e vou e atuo como negócio, ok? E aí eu falo sobre o ciclo de vida do produto, porque a gente ainda estava falando dos aspectos do produto, do mix de marketing, tá? Desde a aula passada. Então, todo produto ele tem um ciclo de vida. Ele começa pela sua introdução, quando ele é criado, ele é desenvolvido, ele começa a aparecer no mercado e começa a aumentar o consumo sobre ele, depois ele atinge uma determinada maturidade, ele se mantém padronizado e ele começa a declinar quando não há mais procura. E aí é interessante frisar dentro desse contexto o seguinte, vou dar um exemplo. Falei da água mineral, que o consumo se mantém em continuidade, mas eu posso falar, por exemplo, eu esqueci o nome daquele brinquedinho que a pessoa ficava girando assim na mão, que de alguns falavam que aquilo ali vinha da China por importação, que aquilo ali era tipo uma terapiazinha. Aquilo ali não existia, começou a aparecer no mercado, se tornou uma febre, começou a crescer o consumo, todo mundo tinha aquele brinquedinho, hoje você nem vê mais, ou seja, declinou. O ciclo de vida daquele produto se findou e isso vai acontecendo gradativamente no mercado. Eu dou um exemplo do próprio smartphone. Certos tempos atrás, você tinha o tempo de lançamento, né, das novas linhas a cada um ano, hoje de 6 em 6 meses. Tem empresa que trimestralmente ela lança um novo smartphone. Então, esse ciclo de vida ela tende a encurtar. Não estou falando nem em relação à venda, mas estou falando em relação ao tempo, ok? Beleza? Aí a gente agora fala sobre propaganda. O que é propaganda? É qualquer forma de apresentação impessoal e relacionada à promoção de ideias, produtos ou serviços, no sentido de persuadir, através de diversos veículos de comunicação, e gerar uma atratividade. Tem um modelo chamado AIDA, para gerar atratividade desse seu público-alvo, desse mercado consumidor, gerar o interesse e convencer, persuadir para que ele consiga comprar o teu produto ou serviço, tá? O principal propósito da propaganda é aumentar as vendas e os lucros da empresa, tá? Tanto é que propaganda dentro da contabilidade ela é despesa. Por quê? Eu posso vender o meu produto e não fazer propaganda, mas quando eu estou falando de realizar uma despesa com propaganda, eu estou gerando um esforço para eu aumentar a minha receita, ok? Beleza? Então, a propaganda ela não cria venda, mas ela impulsiona a possibilidade das pessoas conhecerem a sua marca e atingir um determinado público-alvo, entender a sua mensagem e aumentar o volume, ok? Ela não cria, ela auxilia no processo de venda. A venda ela tem que ser uma parte do processo da empresa. Isso tem que estar bem definido, ela tem que ter um know-how, uma expertise, uma experiência de ações, de estratégias relacionadas à venda, ok? E olha que interessante, as principais metas da propaganda é expor um produto, atingir um nível de conhecimento de um público-alvo, gerar atitudes favoráveis àquele produto ou serviço e aumentar o volume de vendas, ok? E aí eu coloquei algumas marcas, Google, Samsung, Mastercard, Coca-Cola, como eu disse. As pessoas elas estão muito mais ligadas à marca do que à operação. Ela não sabe o que acontece por detrás da empresa, todo o processo operacional atrás da empresa. Ela está preocupada com a marca. Se você consegue ter uma marca bem posicionada, se o seu produto oferece uma boa credibilidade, confiança, durabilidade, conformidade e é percebido como qualidade pelo teu cliente, você consegue gerar uma melhor fidelização à sua marca, ok? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre alguns tipos de propaganda. Existe aquela propaganda que é muito mais informativa. Como assim? Ela conscientiza e gera conhecimento sobre novos produtos ou serviços e gera consciência daquela pessoa que não conhece aquele produto ou não conhece aquele serviço e começa a gerar um relacionamento. Normalmente, essas propagandas informativas
elas estão muito mais relacionadas no sentido não somente de conscientizar, mas gerar um conhecimento, gerar uma primeira interação com o seu público-alvo, ok? Depois, já é aquela propaganda mais persuasiva. Lembra lá atrás que antigamente as mulheres faziam muito campanha de cerveja, né? Porque normalmente entendia, dentro do conceito machista, que o homem ele bebia, quem bebe cerveja é homem e homem liga cerveja de mulher. Então, algumas empresas percebiam isso e utilizavam mulheres com a capacidade de mostrar seu corpo para gerar o consumo. Por quê? Porque você está mexendo com alguns aspectos, né? Dentro do contexto de gatilhos mentais, não vou entrar dentro desse contexto, mas se você estuda na psicologia, no marketing você vê isso também, mas você desperta alguns gatilhos mentais para persuadir e gerar atratividade para a compra, tá? Propaganda de cerveja normalmente é assim, supermercado, por exemplo, tem alguns mercados que se posicionam por preço, que um mercado de supermarket, que é uma coreana falava assim, preço, 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 aquilo é uma forma de se posicionar em relação ao preço, e de tanto persuadir, se tanto falar aquilo, as pessoas se posicionam. Vou dar um exemplo para você. Quando se aproxima o aniversário Guanabara, as pessoas já pensam logo aniversário preço baixo. Então, isso é um gatilho, isso é uma propaganda persuasiva. Não sei se vocês lembram também do Guaraná Dolly, também de uma certa forma gerava como uma propaganda persuasiva. Por quê? Porque era informativa e persuasiva, porque as pessoas ficavam com aquela musiquinha como o Jequiti, toda hora fica aparecendo lá no SBT, são propagandas persuasivas para gerar consumo, tá bom? Eu tenho a propaganda de lembrança. Olha que interessante, né? Ela vai repetir sempre aqueles produtos e ela vai mostrar a evolução, a mudança desses produtos ao longo do tempo. Se você for no YouTube e for procurar, você vai ver propagandas antigas e a sua evolução histórica ao longo do tempo e a mudança que esse produto vem sofrendo, né? De características, de sabor, de embalagem, de layout, mas as pessoas nunca esquecem esse produto. Elas vão sempre lembrar dessa evolução. E ela está dentro desse contexto de propaganda de lembrança, ok? Eu tenho a propaganda já de reforço, que eu convenço aqueles compradores que ainda não... sobre a questão da escolha. Então, por exemplo, o que significa isso? Você tem vontade, quer consumir, mas eu normalmente reforço essa propaganda para gerar opinião e não gerar a mudança na decisão de compra. Tem pessoas que compram por impulso. Vou dar um exemplo. Você está passando num calçadão de uma determinada região comercial e você vê uma roupa, um produto ali fora. Normalmente, aquele produto é para chamar a atenção. E ele vai reforçar o seu consumo quando você quer e você vai lá dentro do vestiário. Tanto é que o vestuário, né, o provador, fica lá dentro, porque ele obriga você a passar por toda a loja para você talvez querer algum outro produto ou serviço. Também está dentro desse contexto, tá? E aí eu vou falar, para a gente poder chegar no final da nossa aula, sobre a diferença sobre propaganda e publicidade. Propaganda é propagar, divulgar, no sentido de persuadir. Publicidade é só tornar público. Eu quero tornar público a minha marca. Propaganda, eu quero vender meu produto, por exemplo. A propaganda ela é paga, a publicidade pode ser custo zero. Você pode usar mídias sociais, você pode falar aí o boca a boca, por exemplo. A propaganda já é planejada, a publicidade ela é eventual, mas pode ser planejada também, tá? Normalmente a propaganda parte da decisão da organização, lá dentro do contexto do planejamento estratégico. Já a publicidade está na área de mídias, tá bom? A propaganda tem a possibilidade de falar de informação, né, dos tipos de propaganda, informação, persuasão, reforço. A publicidade é só informar. Propaganda normalmente é assinada, por isso que a propaganda utiliza muitas das vezes algum aspecto específico somente para ela, a publicidade não. Ela pode ser mais contínua, não precisa disso. Se a propaganda é controlada, já a publicidade não. Propaganda ela tem um custo, por isso que ela é controlada, diferentemente da publicidade, ok? Então é isso, galera. A gente finaliza a nossa aula. Lembrando que o material vai estar lá no Google Sala de Aula, o questionário também referente à disciplina, ok? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Tchau.